Isso, começamos de novo. É porque na hora de carregar, a internet está muito ruim, com essa questão de momento, a internet está muito ruim mesmo. Então vamos fazer em duas partes. E aí eu lembro que esse momento passou na minha vida, eu cuidando, e eu fui crescendo, e eu queria as coisas, eu lembro que eu queria as coisas. E muitas coisas que eu queria a gente não tinha, porque minha mãe tinha uma dificuldade grande, meu pai trabalhava, o serviço era escasso, né? Algumas questões particulares da vida dele, problemas de saúde, e trabalho era difícil, então eu ajudava muito mamãe, né? Minha mãe sempre contou comigo como uma ajudadora, como uma filha que auxiliava sempre, sempre, sempre. Então, nesses momentos, eu estava fazendo uma análise da minha vida hoje com a minha vida do passado, né? Como é que eu fui forjada? Como é que eu fui criada desde pequenininha? E o Senhor vem falando comigo sobre isso. Eu lembro que em um determinado momento, na nossa casa não tinha pão, né? E eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu fiz pão caseiro, né? Quem é do interior vai saber o que eu tô falando. E eu lembro que eu sempre via minha mãe fazendo pão. Eu já fazia muita coisa dentro de casa, limpava, arrumava, lavava, mas eu não sabia fazer isso. O meu irmão, eu tenho um outro irmão que mora em Foz do Iguaçu, eu tenho 2 irmãos, tá? Eu sou Elanã, tenho o Elias e o Wellington, nós somos 3 irmãos. Eu sou a irmã do meio, a síndrome da irmã do meio, sou eu, a irmã do meio. Então esse meu irmão, mais velho, ele gostava muito de comer as cascas do pão, né? De não comer as cascas do pão, ele comia o miolo, ele só comia o bom do pão. A casca do pão ficava sempre aquele L pra mim. Quem é do interior vai saber, ou quem come pão caseiro vai saber, como se fosse o pão francês, o pão de forma que você tira aquela casquinha. E um dia eu fiquei muito revoltada, que eu levantei e não tinha nem casca pra mim comer. Ele tinha comido tudo, sabe? Tô delatando ele aqui nacionalmente, internacionalmente, né? E eu falei, eu vou aprender a fazer esse negócio. Procurei os ingredientes todos, mamãe já tinha saído, minha mãe já tinha saído de casa para trabalhar e tava só nós em casa. Quando minha mãe retornou, o pão já estava assado. Não tinha 12 anos, eu tinha 9 para 10 anos. Então eu fico lembrando como Deus dá coragem, como Deus te dá sabedoria, quando Deus te dá discernimento. Faz, tem os ingredientes, faz para você comer, faz para ele comer. E assim foi com as outras coisas, foi com a comida, foi com a refeição, foi com o lanche, foi com arcar com as consequências. E aí trazendo isso para hoje na nossa vida, é assim que a gente faz. Às vezes você olha em volta e você não vê aquilo que você quer, não está pronto, mas você tem que fazer. É você que tem que ir lá e preparar. Não é isso? É como se fosse assim, ó. A palavra diz que nas igrejas existem 2 tipos de público. Hoje em dia nós temos 2 tipos de público que estão dentro das igrejas. A pessoa que gosta de comer o pão. Porque a palavra diz que o Senhor é o pão da vida. Então você vai para a igreja se abastecer, Deus vai te dar o pão, porque Ele é misericordioso. O Senhor dá o pão, aquele que busca, né? O Senhor vai te dar o pão. Ele vai dar o pão para você. Mas a palavra também diz que Deus dá a semente. Então, existem 2 tipos de público genuíno numa igreja, hoje, nos dias de hoje. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre alimento fast food. Então, essa pessoa que come o pão, ela gosta do alimento pronto. Ela vai chegar lá e vai receber algum problema nisso? Não há problema nenhum. Ela vai se alimentar, ela sentiu fome, ela vai para a igreja. A igreja tipifica o que? O alimento espiritual. Ela vai para a igreja, ela ora, ela canta, ela recebe, come, se alimenta, estou cheio, e vai para casa. Mas existe aquela pessoa que vai não querer se alimentar do pão. Ela quer se alimentar do quê? Da semente. A semente, ela faz o que com a gente? Você pode comer a semente? Do jeito que tá? Até pode. Mas de repente você não te retira dela todas as propriedades que ela tem. O que a pessoa faz? Ela recebe a semente lá no culto. Pega a semente, leva para dentro da sua casa. Lá ela vai ter... Minha mãe conta que antigamente se moía trigo, milho, tudo no pilão, que a minha mãe é mineira, de Minas Gerais, meus pais são mineiros, então tudo no pilão, como é que era? Minha mãe conta muito sobre isso e ela gosta muito de moer as coisas, que aqui em casa a gente usa pilão para moer alho, pilão para tudo quanto é coisa, tem moedor de carne, tem moedor de pimenta do reino, minha mãe adora essas coisas, moedor de café, tem tudo isso. Então, a pessoa vai moer a semente, vai tirar o que ela quer para fazer o pão, o alimento que é o trigo, digamos que essa semente seja o trigo, né, semente de trigo, e vai repartir essa quantidade de semente. Ela vai tirar um pouco de semente para quê? Para fazer outro pão amanhã? Ela vai guardar para semear. Mas vamos falar do pão. O pão ela vai fazer, vai botar o que ela quiser naquele pão, a quantidade que ela quer de pão, entendeu? Vai assar do jeito que ela quer, na temperatura que ela quer, vai deixar ele dourado, mais branco, mais preto, mais queimado. Ela vai decidir, porque a semente está com ela. Ela recebeu das mãos do Senhor, mas a semente está com ela é dona da semente.
E a semente que ela reservou, e ela faz aquele pão não só para ela faz para várias outras pessoas que estão ali dentro da casa dela se alimentar também. Ela não quis aquele alimento fast food. Não é que não presta, presta, mas ela não quis. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai pegar essa semente e vai semear. Para quem ela quiser, aonde ela quiser, do jeito que ela quiser, a hora que ela quiser. Então, essa semente que sobrou, ela reparte de acordo com o que ela necessita. E quando acaba, ela volta para pegar mais, né? E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Que sejamos como semente. A semente, ela nos traz uma identificação de que para você ser semente e você for plantar a semente tem que morrer. Então, seja semente. Pode-se querer jogar um caminhão de terra em cima de você. Se você planta uma semente primeiro, ela tem que morrer. É isso que o Senhor diz. Nós temos que morrer e nascer de novo. E nascemos como criança, como aquela criança que eu falei lá na minha idade de 5, 6 anos. Para quê? Para que entenda os projetos do Senhor, né? Para que nós entendamos aquilo que Ele quer nos falar, para que nós entendamos o que Ele está falando conosco hoje. Então, por que Ele me escolheu? Desde a minha tenridade, Ele me escolheu há muito tempo, Ele não me escolheu agora. Então, eu tenho que entender que o Senhor, Ele vai nos dando toda a informação necessária para vivermos a nossa vida, para seguirmos o caminho, né? E aí, se você é semente e joga um caminhão em cima de terra para você, estão te fazendo um favor, amigo. Se tentarem te enterrar vivo, onde você tá, é um favor que estão te fazendo. Vai vir a chuva e essa semente vai brotar. E quando essa semente brotar, pode dar um carvalho, uma amendoeira, uma figueira. A gente nem sabe que tipo de semente, de árvore vai dar. Então, é muito maravilhoso ser semente. É muito bom ser semente. Não se engane, não fique chateado porque você não está recebendo o pão pronto. É melhor você preparar o seu alimento, saber o que você vai comer. Foi suas mãos que preparou. Isso significa o quê? Muita gente chega no grupo querendo tudo pronto, ora pelo meu marido, ora pela minha família, meu casamento foi destruído, fizeram macumba, isso, aquilo. As pessoas não têm o entendimento, o discernimento, a sanidade mental para entender que muita coisa depende do processo. E a reestruturação da sua vida, a restauração sua, da sua pessoa, depende do processo que você vai ter. E esse processo precisa que você bote a mão na massa, precisa que você amasse seu próprio pão, para você crescer. Né? E quando você semeia para as outras pessoas, quando você dá semente para as outras pessoas, elas também podem decidir o que vão fazer com aquela semente. Se elas vão usar a semente toda, se elas vão pegar a semente toda para elas, se elas vão separar a semente, se elas vão dividir a semente, se elas vão plantar a semente. A palavra diz que é bom a gente fazer isso. Se você está na igreja, o tempo todo você precisa da bênção, você tem que ser abençoado. Estou precisando de uma bênção, vou para a igreja que eu estou precisando de uma bênção, Gente, a palavra de Deus diz que nós temos que receber a bênção, temos que nos encher, mas também temos que ser abençoador. Nós temos que entender que aquilo que entra tem que sair. Por quê? Porque a gente vai estar cheio, está transbordando tanto que precisa sair, sabe? Às vezes Satanás, ele manda enviados para botar na sua mente, sabe? Soprar no seu ouvido que você não é digno de estar fazendo, que você não é digno de estar ali. Por quê? Porque a tua vida ainda não está reta diante do Senhor. Eu ouvi isso. Eu ouvi pessoas que eu amo falar para mim que eu não podia falar de casamento para ninguém, porque o meu casamento não é um mar de rosas. Porque a minha trajetória até aqui não foi um mar de rosas. Mas é justamente o contrário. Eu respondi para essa pessoa, mas é por isso mesmo que eu estou lá. É por isso mesmo que eu estou indo lá e eu vou ficar lá, vou falar. Eu tive alguns pensamentos, sim, em desistir. Tive. Porque mexe com a sua estrutura. Poxa, como é que eu vou falar daquilo que eu não tenho? Mas eu falo daquilo que eu vivo. Eu falo daquilo que eu faço para tentar de novo. Eu tô te mostrando todo dia a maneira certa de tentar fazer e a errada que não é para você fazer. Não faça assim que não dá certo. Né? O inventor da luz, se eu não me engano, Thomas Edison, diz que ele tentou, agora não lembro quantas vezes, mas foram muitas vezes, a maneira de fazer a lâmpada, de inventar a lâmpada. Então ele disse assim, eu nunca errei, eu descobri tantas formas que não era a forma certa de se fazer, até que ele descobriu a forma exata. Então, se chegarem para você hoje, falarem que você não pode falar de Deus, que você não pode propagar a palavra, se tentarem te apagar, se tentarem te abafar, te colocar numa redoma de vidro, dizer que você não é capaz, dizer que você não tem legalidade, você tem, porque a partir do momento que você levanta sua mão e diz, eu aceito em nome de Jesus, você é instrumento nas mãos do Senhor. Não deixe de ser vaso, seja instrumento, porque é isso que Deus faz. Eu já falei, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se Ele escolheu você, Ele tem algum significado. Você tem algum significado para Ele tem algum significado na tua vida que o Senhor quer mostrar para as outras pessoas, o Senhor quer fazer. E não é só para o outro, é para você.
O Senhor está demonstrando amor, está demonstrando carinho, está demonstrando interesse, né? Está demonstrando que você pode conseguir. E toda vez que Satanás vê isso, ele vem em cima, porque ele vai destruir aquela pessoa que vai ser semeadora. Ele quer destruir aquela pessoa com a qual Deus já tem a biografia pronta e que já está escrito o final da história dela. E Satanás sabe disso. Sabe por quê? Porque ele é inteligente, ele é perspicaz, ele é esperto demais. Então ele já sabe aquilo que vai acontecer lá na frente. Depois que aquela semente brotar, a árvore que ela vai se tornar frondosa, cheia de fruto. Você não sabe, eu não sei, mas ele sabe. Então toda vez que você estiver indo e acontecer algum desânimo, acontecer alguma contenda, se ajoelhe, ore, permaneça firme no Senhor. A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que entender, continue lendo, mesmo que seja devagar, jejuando, orando, mantenha-se na palavra, mantenha o seu propósito para que o Senhor te abençoe. Deus falou comigo tremendamente ontem, através de um texto que eu coloquei num dos grupos que eu participo, a pessoa veio e me falou, e hoje de manhã também a pessoa veio, conversou comigo, falou, essa amiga minha, ela não desista, continue, faça o que você está fazendo aí, é muito bom, é maravilhoso, é a obra do Senhor. Então eu creio nisso, que o Senhor, ele fala na vida da gente através de várias formas, e ele envia recados, e quando o Senhor enviar um recado, tem um vídeo no canal pronto, se você tem ouvido a voz do Espírito Santo, ó, deixa seus ouvidos, ó, bem abertos, ó, os dois, abre os seus ouvidos para você ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Se inscreva no canal ela.com você no YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até a próxima.